Ó, nós aí para os palpites da loteca do concurso 1194. Concurso acumulado, hein? Jogos da Série B, Série D, vários jogos aí. Uma grade bem difícil. Tá acumulada essa loteca, hein, pessoal? Não deixe de se inscrever, de deixar um joinha aí, né, para fortalecer o canal. Temos aí 7 jogos no sábado, né? 7 jogos no domingo. Atlético Paranaense é o primeiro jogo, hein? Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense é o 11º, o Atlético Goianiense é o 14º colocado. Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos aqui, como é que tá o Atlético Paranaense nos últimos jogos dele. Tem duas vitórias, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, tem uma derrota. O Atlético Goianiense só uma vitória dos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 2 empates. É um jogo complicado. O Atlético Paranaense em casa, nos últimos 5 jogos, só tem uma derrota. Ele venceu 3 e empatou 1. O Atlético Goianiense jogando fora de casa, ele não ganhou. 5 jogos aí, ele tem 3 empates e 2 derrotas. Perdeu para a Ferroviária e para o América Mineiro. Empatou com o Avaí, com o Amazonas, com o Botafogo de Ribeirão Preto. Vou jogar 3 duplos, R$ 12. Eu vou gastar meu primeiro duplo. Eu vou de Furacão Atlético Paranaense e empate no jogo 1. Jogo 2, um joguinho da Série B, o América Mineiro e Ferroviária de São Paulo. Esse é no sábado. O América Mineiro, os dois estão ali embolados no meio da tabela. O América Mineiro tem 13 pontos, é o 12º. A Ferroviária tem 12 pontos, é a 13ª. Um ponto de diferença ali dos dois ali. Meio de tabela os dois. O América Mineiro, seus últimos 5 jogos, só ganhou 1. 3 derrotas e um empate. A Ferroviária também só tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. A Ferroviária fora de casa, vamos ver se ela complica. Não venceu os últimos 5. 3 empates e 2 derrotas. O América Mineiro como mandante são 4 vitórias e 1 empate. Jogo 2, eu vou ficar com o América Mineiro, coluna 1. Jogo 3 já é pela Série D, né? Portuguesa e Nova Iguaçu. Joguinho de sábado também. A Lusa é líder, hein? A Lusa é líder do grupo 6 ali. A Lusa tem 14 pontos. O Nova Iguaçu tá com 9 pontos. 7 jogos. A 8ª rodada vai ser essa daí, né? Vamos dar uma olhadinha na Portuguesa, jogando em casa, como é que a Lusa tá. A Portuguesa, seus últimos 5 jogos em casa. Ela tem 3 vitórias e 2 empates. Ela vem de 3 vitórias seguidas. Ganhou do Maricá, do Rio Branco e do Pouso Alegre. Já o Nova Iguaçu, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos só tem uma vitória, 3 empates e uma derrota. O Nova Iguaçu, ele vem de empate, empatou com o Porto Vitória, com o Madureira ali com o Maricá. Vem de uma vitória em cima do Rio Branco do Espírito Santo, último jogo dele, jogando fora de casa. Uma derrota para o Pouso Alegre, 1-0. Vai ser um mandante assim, um jogo equilibrado, hein? Eu vejo um grande equilíbrio. A Portuguesa é a favorita. O Nova Iguaçu pode arrancar um empatezinho. Eu vou jogar meu segundo duplo. Vou jogar a Portuguesa e empate no jogo 3. Jogo 4 no domingo é mais um jogo da Série D. É o Azures enfrentando o São José. São José do Rio Grande do Sul, né? O Azures. O São José é o 4º colocado, tem 12 pontos. O Azures tem 7 pontos. É o 5º colocado. São José tá na frente do Azures, hein? Vamos dar uma olhada nos últimos jogos aqui pra gente dar uma pesquisada rápida. O Azures, os últimos 5 tem 4 derrotas e um empate. O São José tem 3 vitórias, uma derrota e um empate. Olha que jogo, hein? Que jogo. Deixa eu ver o São José jogando fora de casa para me confirmar aqui o que eu tô pretendendo fazer. São José tem uma vitória fora contra o Brasil de Pelotas, 3-1. 2 empates e 2 derrotas. O Azures como mandante, jogando em casa, empatou com o Guarani de Bagé, perdeu para o Barra de Santa Catarina, ganhou do Brasil de Pelotas 1-0. Olha só, esse empate que ele tem com o Atlético Paranaense foi pelos playoffs do Paranaense. Olha, um jogo bem equilibrado. Jogo 4 eu vou ficar com a corona do meio empate.
Jogo 5, América do Rio Grande do Norte e CSA. É pela Copa do Nordeste, né? O jogo 5. O CSA está em segundo com 10 pontos. O América do Rio Grande do Norte tem 7 pontos, está na sexta colocação. O América do Norte vem com uma vitória sobre o Souza por 2-0 na Série D. O CSA vem de uma vitória de 3-1 sobre o São Bernardo pela Série C. 3-1. O CSA tirou o Grêmio da Copa do Brasil, hein? Joga fora de casa contra o América do Rio Grande do Norte. Nos últimos 5 jogos do CSA tem 2 vitórias, 3 empates, não perdeu. O América do Rio Grande do Norte tem 3 vitórias e 2 empates. Mas as vitórias dele foi contra o Souza, Santa Cruz de Natal. E ele venceu o Central 2-1 pela Série D. Jogo também bem equilibrado. Vou ficar com o CSA. Eu vou de coluna 2 no jogo 5. Eu vou arriscar. CSA. Jogo 6, Juazeirense e Confiança. O Juazeirense está na 7ª colocação. O Confiança é o 5º colocado. No último jogo, o Juazeirense vem de uma derrota para o Largato fora de casa 3-1 pela Série D. O Confiança ganhou do Brusque de 4-1, jogando em casa pela Série C, vem de uma vitória de 4-1 Confiança. O Juazeirense, suas últimas partidas aqui, de 5 jogos, ele tem 3 vitórias, empate, só perdeu esse jogo pro Largato. Tinha 3 vitórias. O Confiança tem essa vitória, mas vinha de algumas derrotas ali em seguida. 3 derrotas e um empate. Perdeu pro Maringá, Série C. A Série C é difícil, né? Perdeu pro Maringá, pro Náutico e pro Londrina. Agora vai pegar o Juazeirense lá. Eu vou jogar uma coluna 1. Eu vou de arriscar Juazeirense jogando em casa, no jogo 6. Jogo 7 é o Bahia contra o Náutico, também Copa do Nordeste, né? O Bahia é o líder com 13 pontos. O Náutico está na 4ª colocação, tem 8 pontos. O Bahia jogando em casa, vem de uma vitória sobre o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O Náutico vem do empate com o ABC. Dos últimos 5 jogos ele tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? O Náutico fez um confronto difícil pela Copa do Brasil contra o São Paulo. Chatinho o Náutico. Vou arriscar meu terceiro duplo. Eu vou jogar Bahia e empate. Jogo 8. Sampaio Corrêa e Ceará. O Sampaio é o último colocado do seu grupo, do grupo B ali da Copa do Nordeste. O Ceará é o terceiro com 10 pontos. Tá ali colado ali no Bahia com 13. Esse confronto aí é aquilo, né? O Ceará é bem favorito, né? O time de Série A já vem de 2 derrotas seguidas no Brasileiro, perdeu pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro. Tinha ganhado em casa do Sport. O Sampaio vem dos últimos 5 jogos, são 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Vem do empate em 2-2 com o Altos do Piauí pela Série D. Vai receber o Ceará, jogo dificílimo pro Sampaio. Não temos muitos duplos para arriscar, vamos de coluna 2, Ceará. Jogo 9 é a Série D. Central e 13. O Central no grupo 3 ali, o Central ele tá em 3ª colocação. O Central tem 13 pontos, o 13 tem 9 pontos. Dá uma olhadinha aqui os últimos jogos aqui do Central. Central vem de 5 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. Vem de 2 vitórias seguidas. Central. O 13 vem de 2 derrotas, mas são os últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas. O 13 vem de uma derrota de 3-0 pro Central, né? 3-0. Agora o Central joga em casa. Favorito Central. Eu vou nele. Jogo 9, coluna 1. Jogo 10, Série B. Avaí e CRB. O Avaí está na 9ª colocação. O CRB é o 5º colocado, tem 18 pontos. O Avaí está com 16 na 9ª. Estão bem ali próximo, né? Os últimos 5 jogos do Avaí são 2 derrotas, 2 empates, só uma vitória. Ganhou da Chape o Clássico. Os últimos 5 jogos do CRB,
ele tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Ele vem de uma vitória em casa contra o Remo e uma derrota fora para o Botafogo de Ribeirão Preto. Pois é, o Avaí jogando em casa, ele vai bem. Ele ganhou da Chape, do América e do Operário. Empatou com o Atlético Goianiense e com o Novo Horizontino. Joga bem o Avaí em casa. Porque o CRB... Deixa eu consigo ver aqui o CRB jogando fora de casa. Aí, ó. 3 empates e 2 derrotas. Ou empata ou perde nos últimos 5. Vou ficar com o mandante Avaí no jogo 10. Pessoal, não deixe de se inscrever. Se inscreve e dá aquele joinha para fortalecer, beleza? Vamos de Avaí. Coluna 1 no jogo 10. Jogo 11 também pela Série B. O líder Goiás, hein? Goiás vem liderando a Série B. Vai receber o Volta Redonda. O Volta Redonda está na 15ª colocação, só com 10 pontos. Vem muito bem o Goiás. O Goiás, nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e só um empate. O Volta Redonda tem 3 empates e 2 vitórias. Ele não perdeu também nos últimos 5 jogos, o Volta Redonda, viu? O Volta Redonda, ele jogando fora de casa, ele tem 3 derrotas e 2 empates. Vai pegar o fortíssimo Goiás, ele vem do empate com o Remo, empatou com o Remo e com o Criciúma fora de casa, os últimos 2 jogos. Porque o Goiás como mandante, o Goiás jogando em casa, são 3 vitórias e 2 empates. Favorito o Goiás, eu vou de Goiás no jogo 11, coluna 1. Jogo 12, Maracanã e Imperatriz, aí é pela Série D. Vamos ver o Maracanã. O Maracanã está na última colocação, 6 pontos. O Imperatriz é o segundo com 12 pontos na Série D, né? Olha só. O Maracanã, os últimos 5 jogos são 4 derrotas e 1 empate. Ele vem do empate com o Imperatriz, né? 0-0. Empatou com o Imperatriz 0-0. Foi jogando fora de casa pela Série D. O Imperatriz, 3 empates, 1 vitória e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Vem de 2 empates seguidos contra o próprio Imperatriz, o Altos, e ganhou do Tocantinópolis jogando fora de casa. Confronto difícil do jogo 12. Vamos ficar com aquele velho triplo de pobre, empate no jogo 12, coluna do meio. Pessoal, se inscreve aí, hein? Inscreve-se aí para receber os vídeos da nossa querida Loteca. O jogo 13, Jequié e Penedense, é pela Série D. O Jequié é o segundo colocado do grupo 4. O Jequié está com 13 pontos, está atrás do Asa, que é o líder. A nossa Penedense é a última do grupo 4 ali, está com 2 pontos. Os últimos jogos aí do Jequié, o Jequié, os últimos 5 são 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Perdeu para Juazeirense só os últimos 5 aí, o Jequié fora de casa, 3-2. Mas a Penedense, 5 jogos e 5 derrotas. É um joguinho onde o Jequié também é favorito. Quem quer arriscar uma zebra, eu vou de coluna 1, Jequié no jogo 13. Fechando a nossa loteca, jogo 14, Remo e Operário. O Remo é o 6º colocado, 17 pontos. O Operário é o 10º colocado, 14 pontos. Os últimos 5 jogos do Remo são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Operário tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Que ele empatou com o Vasco e foi eliminado nos pênaltis, né, pela Copa do Brasil. Que esse foi um empate também. Mas pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ele vem do empate em casa contra o Atlético Paranaense. E o Remo vem de uma derrota, hein? O Remo perdeu pro CRB fora de casa. Um confronto dificílimo. O Remo é um mandante duro, recebe o Operário, que também é um bom time. Eu vou ficar calculando do meio mais um empate aí, fechando o concurso 1194 da Loteca. Empate entre Remo e Operário. Tá aí, galera, os 14 palpites da Loteca do concurso 1194, que está acumulado, né? Esse é para o final de semana. Jogos difíceis, né? Jogo de Série D, Série C, B. Mas vamos lá, não vamos desistir. Os lotequeiros de verdade não desistem, não é verdade? Um abraço a todos, não deixe de se inscrever. Se inscreve no canal, fortalece. Vamos crescer o canal. Um beijo a todos no coração, fiquem todos com Deus. Até o próximo concurso. Um abraço, fui, tchau.